Vamos continuar aqui a nossa série de 1 João. Hoje eu quero ler com você 1 João capítulo 2, no versículo 20. Na semana passada nós paramos no verso 19. Hoje eu quero ler para você o versículo 20. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou ler o verso 20 e o verso 27. Faz uma ligação muito forte entre eles. E do 21 ao 26 nós vamos falar na semana que vem. Tá bom? Versículo 20 de 1 João capítulo 2, diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Vou ler mais uma vez. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Verso 27. Porém, a unção que vós recebestes dele, permanece convosco, e não tendes necessidade de que o homem algum vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Espírito de Jesus, muito obrigado. Essa é uma verdade, é uma realidade, essa é a sua palavra. Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Por isso agora, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque toda essa letra vai fazer sentido em Jesus. Toda essa letra vai convergir em Jesus, de forma que nós já podemos te agradecer antecipadamente de que não seremos os mesmos no final dessa mensagem, dessa celebração, desse momento aqui. Te agradecemos. Amém, 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 amém. Irmãos, esse texto, na verdade, para mim, é um texto que desde a minha adolescência, ele mexe muito comigo, porque ele diz que nós recebemos uma unção, né? E obviamente nós sabemos que essa unção é o Espírito Santo, e ele diz o seguinte: olha, vocês receberam essa unção e vocês sabem todas as coisas. Repara que, de alguma maneira, o apóstolo João aqui, ele se refere a mim e a você como sabedores, como conhecedores de todas as coisas, por termos o Espírito Santo. O apóstolo João aqui, de alguma maneira, ele está dizendo para mim e para você que por termos o Espírito Santo, por termos o Espírito de Deus dentro de nós, nós sabemos todas as coisas. E em qualquer lugar do mundo essa fala parece estranha, porque ninguém sabe tudo. Não é verdade? Ninguém sabe todas as coisas, ninguém pode saber tudo aquilo que é sabível. E o versículo 27 ele vai continuar dizendo: e a unção que vocês receberam dele permanece com vocês, e vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. Então repara, ele diz o seguinte: Vitor, por você ter essa unção, você sabe todas as coisas, e por você ter essa unção, você não precisa que ninguém te ensine. Irmão, isso é muito esquisito. E ele continua dizendo assim: olha, e por vocês não terem necessidade de que alguém vos ensine, permaneça nessa unção que ensina todas as coisas para vocês. E essa unção, o Espírito de Deus, ele ensina a vocês o que é de verdade e não a mentira. E o que ele ensina a vocês é que vocês devem permanecer em Jesus. Irmãos, é interessante como João, ele se aproxima, né, do leitor aqui como sabedor de todas as coisas, e é daqui que eu quero partir com você. O que João está vendo, o que João percebe, o que João está querendo dizer, quando ele diz que eu e você temos o Espírito Santo, e por termos o Espírito Santo, ninguém precisa nos ensinar nada, e que de alguma maneira, esse ninguém precisa me ensinar nada, porque ele me ensina todas as coisas. Chega a ser esquisito, né, um texto desse na mão de um pastor, que está aqui agora diante de uma câmera ensinando um monte de pessoas, né, de alguma forma ensinando você. Como que alguém que está ensinando pode dizer que não precisa que ninguém te ensine? Você não precisa que ninguém te ensine. E eu fiz essa questão ao Espírito Santo. Perguntei: Espírito Santo, olha, que sentido faz o texto dizer que ninguém precisa ensinar nada, aí eu, como ensinador das Escrituras, vou ler esse texto, ensinar eles sobre esse texto? Está dando para entender? Sendo que o texto diz que ninguém precisa ensinar nada. Que loucura que é essa? Né?
Que maluquice que é essa? Né? Então o Espírito Santo falou comigo algo que eu já disse aqui uma vez na igreja, mas vale repetir. Ele falou para mim: Vitor, o seu trabalho, o trabalho dos pastores, o trabalho dos líderes que eu levantei sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, é mostrar para eles e ensinar o povo, ensinar a família de Deus, ensinar os filhos de Deus, de que eles têm acesso pleno, completamente livre e completamente pessoal com a pessoa de Jesus. Irmãos, o nosso trabalho como pastor, como liderança, como mestres, não é fazer com que você se torne dependente de mim para ouvir a Deus. O nosso papel é dizer e contar e anunciar para você que o caminho a Deus é livre por causa de Cristo. O meu papel como pastor dessa igreja, o meu papel como líder, o meu papel como, enfim, como ensinador das Escrituras, não é fazer com que você dependa de mim para aprender. Não é fazer você achar que de alguma maneira em mim está toda a razão, de modo que aquilo que eu falo é a verdade absoluta e você não pode pensar, porque se o Vitor falou e é o pastor da sua igreja, faça silêncio e respeite, porque ele é a voz na sua vida e a autoridade. Irmãos, não é isso que nós vemos no Evangelho e não é isso que João está dizendo aqui para mim e para você. Não é assim que ele está tratando os filhinhos dele, não é assim que ele está tratando as pessoas que estão debaixo da liderança dele de alguma forma. Ele não chega nelas como se ele tivesse algo que elas não tenham. João chega neles como se, sabendo, não como se, sabendo que neles tem a mesma coisa que tem nele. De modo que quando João chega em mim e em você, ele não vai chegar diante de mim e de você como quem tem mais do que nós. De modo que quando João chega em mim e em você, ele não vai chegar em mim e em você como quem sabe mais, mas ele chega em mim e em você, irmãos. Olha a humildade dessa liderança, olha a humildade dessa mensagem que João está deixando para nós. Ele está falando: Vitor, eu não falo com você como se você não soubesse, eu falo com você como quem sabe todas as coisas. Eu não estou desvalorizando você e achando que você de alguma maneira sabe menos do que eu, porque eu sou João e você é Vitor. Não, Vitor. Eu falo com você como quem tem o Espírito Santo. Eu falo com você como quem tem o Espírito Santo. E como quem tem o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo ensina você todas as coisas. Eu sei que o Espírito que permanece em você, ele te guia em toda a verdade. Então, Vitor, eu não estou conversando com você num tom de superioridade. Eu não sei mais do que você, eu não tenho mais do que você. Nós somos irmãos. Irmão, eu não sei o que isso gera dentro de você, mas em mim gera muita alegria. Mas muita alegria. Pensa numa coisa que eu gosto e amo, é ver gente sendo valorizada de alguma maneira. E isso aqui para mim é uma autovalorização de alguém que tem o Espírito Santo, como se eu pudesse olhar para essa pessoa e falar o seguinte: olha, não importa o que você sabe ou deixa de saber, não importa o tanto que eu acho que sei ou tanto que eu acho que você sabe, o que importa é que você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, nós sabemos todas as coisas, porque o Espírito de Deus nos ensina sobre todas essas coisas. Irmãos, para a gente prosseguir aqui nesse pensamento, eu queria ler para você o que diz o versículo 16 do capítulo 14 de João, o mesmo escritor, né, falando a respeito da mesma coisa. Eu quero tentar de alguma maneira fechar aqui um pensamento sobre João e o Espírito Santo, tá? Versículo 16 do capítulo 14 diz assim: Jesus dizendo aos discípulos: eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Irmãos, olha só, Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vier, Ele habitará em nós para sempre. É para sempre, irmão. Não tem o que fazermos para que o Espírito Santo nos deixe. Não tem o que a gente possa fazer para o Espírito Santo nos deixar. Jesus disse e garantiu que, uma vez que Ele vem, Ele habita conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós.
Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também viverão. Olha que coisa linda Jesus dizendo. Porque eu vivo, vocês vivem. Irmão, olha que coisa maravilhosa aqui. Por que você vive? Porque Jesus vive. Por que vivemos? Porque Jesus vive. Ainda um pouco, verso 20. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que dia é esse que Jesus está dizendo? O dia que o Espírito Santo vier. João capítulo 7 diz que o Espírito Santo não tinha vindo porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, quando Jesus é glorificado, Ele é ressurreto, então o Espírito Santo vem sobre toda a carne. A profecia de Joel se cumpre. O Espírito é derramado sobre toda a carne. Agora, presta atenção, Jesus está dizendo que no dia que Ele vem, nós saberemos que Jesus está no Pai, nós em Jesus e Jesus em nós. Ou seja, o que João está dizendo para nós é o seguinte: Vitor, quando o Espírito Santo vem, você vai ter uma consciência. Que consciência, Jesus? A consciência de que eu estou no Pai, o Pai está em mim, vocês estão em mim, eu estou em vocês, o Pai está em vocês, vocês estão no Pai. Ou seja, Vitor, vocês participam agora de Deus. Vocês estão dentro de Deus. Vocês estão dentro de mim. Vocês agora fazem parte dessa realidade. Vocês agora fazem parte de quem nós somos. Vocês estão inseridos em mim. A modo que agora, Vitor, vocês podem cantar o que vocês acabaram de cantar aqui, ó. Eu e você, eu em você, você em mim para sempre. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, o que Ele nos ensina, o que Ele nos mostra, o que de alguma forma Ele nos encoraja a entendermos é que Jesus está no Pai, nós estamos no Filho, o Filho está em nós. Estamos inseridos dentro disso. Fomos colocados dentro da divindade, dentro de Deus. Irmão, você consegue se alegrar, porque nesse exato momento nós estamos dentro dEle. Por causa do Espírito Santo, é Ele que nos ensina a respeito disso. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Uma outra coisa um pouquinho mais para frente, João vai dizer no versículo 28, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. E vos trará à lembrança todas as coisas. Ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu, Jesus, tenho vos dito. Irmãos, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou indo embora. Eu vou deixar esse corpo. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, quando esse Espírito vier, Ele vai mostrar para vocês que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Ou seja, vocês participam, vocês foram unificados com Deus. Vocês estão inseridos em Deus. De modo que podemos dizer que estamos em Cristo, é a nossa moradia. É onde nós estamos, é onde moramos, é da onde vivemos. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Depois ele vai dizer, olha, e além disso, além de gerar essa consciência de que vocês estão no Pai, em mim, eu em vocês, eu e o Pai moramos em vocês, ou seja, nós formamos uma coisa só. Além disso, esse Espírito Santo vai ensinar você tudo aquilo que eu estou tentando explicar e vocês não estão entendendo. Ele vai lembrar vocês as minhas palavras. Ele vai lembrar vocês aquilo que eu tenho vos dito. Irmãos, repara o que Jesus está dizendo é, Vitor, igreja, escute, discípulos, ouça isso. O Espírito Santo, Ele vai ensinar para vocês a respeito de mim. Ele que vai ensinar para vocês a respeito das minhas palavras. Ele vai traduzir para vocês as minhas palavras. Essa semana veio um irmão da igreja conversar comigo na internet. E ele falou assim, ele perguntou para mim, foi muito gentil, ele disse para mim, Vitor, eu sei como nós cremos sobre dízimo na nossa igreja, como nós falamos sobre isso, como nós pensamos sobre isso, mas eu ouvi essa pregação aqui, eu queria saber o que você acha de um homem de Deus, irmãos, que nós amamos muito e que é referência para toda a nossa liderança aqui. Eu olhei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, assiste e pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. O Espírito Santo ensinará a você todas as coisas.
Pergunte ao Espírito Santo, não tem problema nenhum. Você tem o Espírito que está sobre mim, está sobre você, que é o mesmo Espírito que está sobre Jesus, e você pode discernir todas as coisas. Você pode entender todas as coisas, você pode ser guiado em toda a verdade, por meio do Espírito. Você não precisa de um mediador para isso. Eu não preciso apontar para você um caminho, você pode ouvir a voz do Espírito dentro de você. Só que qual que é o problema, irmãos? O problema é que nós perdemos a nossa percepção. Por que nós perdemos a nossa percepção? Porque a religião, o legalismo, ele faz você calar as vozes do seu interior. Quando ele diz para você que você é pecador, quando ele diz para você que você só deseja o mal, quando ele diz para você que o legalismo, né, diz para você que o seu coração é enganoso, você abafa a voz da sua consciência. Você abafa, você cala a voz do seu interior. De modo que quando o Espírito fala com você, você não sabe mais quem está falando. E quando ele ministra no seu ser, ele ministra no seu espírito, ele testifica no seu espírito quem você não sabe mais se é o seu sentimento ou se é ele, o que é, e fica uma bagunça, uma confusão. Por quê? Porque o legalismo, ele abafa a nossa percepção. Ele não nos deixa perceber a voz interior. E isso, irmãos, é um prejuízo gigantesco para a nossa vida. Blaise Pascal, um cara que eu gosto muito, ele disse o seguinte, ele disse o seguinte: não existe uma voz melhor que a da consciência, e ao mesmo tempo não existe uma voz menos usada que a voz da consciência. Porque nós aprendemos a abafar esse som da consciência, iluminada pelo Espírito Santo. Então, infelizmente, a voz do pastor, a voz do líder, a voz de X, a voz de Y, faz tanto eco na nossa alma, que nos impede de ouvir a voz da nossa consciência iluminada pelo Espírito de Deus. Irmãos, eu queria através dessa mensagem te incentivar a ouvir a voz do Espírito de Deus na sua consciência, e crer nessa palavra que diz que Ele ensina todas as coisas, e crer nessa palavra que Jesus está dizendo, olha, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, ninguém precisa ensinar nada, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, e Ele vai trazer lembrança a tudo aquilo que eu vos tenho dito. Um pouco mais para frente, no capítulo 15, no versículo 26, ele vai dizer assim, ó: e quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Repara o que ele está dizendo, irmãos, eu estou tentando juntar tudo que João fala a respeito de quando o Espírito vem. Então, quando o Espírito vem, a primeira coisa que acontece quando ele vem, o apóstolo João, lá em 1 João, né, capítulo 2, verso 20, ele vai nos tratar como quem tem o Espírito Santo. Olha, Vitor, eu sei que você tem o Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo, você sabe todas as coisas, está dentro de você. Eu não vou chegar diante de você, eu não vou falar com você como quem sabe mais. Nós temos o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Ok, mais para frente no versículo 27 ele diz, e esse Espírito permanece em você e ele ensina você todas as coisas. Todas as coisas. 1 João capítulo 2, verso 27. Depois nós fomos lá para as palavras de Jesus em João capítulo 14, que diz que quando o Espírito vem, ele nos mostra que Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus e Jesus está em nós e nós estamos no Pai. Ou seja, nós participamos da natureza de Deus, nós estamos inseridos em Deus. Nos foi dado esse lugar à mesa, como cantamos aqui hoje, né? A mesa foi posta, Deus nos sentou em sua mesa, em sua sala de estar. Nós estamos lá, estamos nele, vivemos nele. Nossa casa é em Cristo, estamos inseridos. Depois, mais para frente, né, no próprio capítulo 14 de João, no versículo 20, alguma coisa, ele vai dizer que o Espírito Santo que veio sobre mim e sobre você, ele vai nos ensinar aquilo que Jesus quis nos ensinar, ele vai nos lembrar as palavras de Jesus. Ele vai trazer à nossa consciência as verdades da palavra de Jesus. E agora eu acabei de ler para você o capítulo 15, verso 26, que diz que quando ele vem, ele dá testemunho de Jesus e faz com que nós sejamos também testemunhas de Jesus. Ele vem
conta para mim o que Jesus fez. Irmãos, o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. O Espírito Santo não está aqui fazendo uma coisa nova. Ele está aqui testemunhando sobre Jesus, o que Jesus fez. O Espírito Santo é o maior pregador da suficiência de Cristo. É Ele quem prega que Jesus é suficiente. É Ele quem está o tempo inteiro mostrando Jesus para nós. Repara, Jesus diz, o Espírito Santo não falará de si mesmo. De modo que o Espírito Santo não glorificará a si mesmo. O Espírito Santo vai glorificar Jesus. O que Jesus fez. Por isso, irmãos, toda vez que nós ouvimos o Espírito Santo, Ele não testemunha contra nós. Porque o que Jesus fez não é contra nós, é a nosso favor. O que Jesus fez na cruz é para você, não contra você, de modo que quando o Espírito Santo fala, Ele não é contra você na fala. Ele não vai contra o que você fez ou deixou de fazer. Ele vai sempre a favor de Jesus. O Espírito Santo não é contra o pecador, Ele é a favor de Cristo. Ele é a favor do que Jesus fez. Ele dá testemunho e nos torna testemunha também. Um pouco mais para frente, no capítulo 16... verso 8, Jesus vai dizer de novo, e quando Ele vier. Repara, irmão, Jesus está falando, né? Eu até incentivo você a ler na sua casa. Capítulo 14, 15 e 16 de João. Ele vai falar o tempo inteiro, quando Ele vier. Quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Eu ainda tenho muita coisa, né? Eu nem vou falar sobre esses três. A gente tem uma mensagem sobre isso, né? A obra do Espírito Santo está aí no nosso canal, a série O Espírito da Adoção, você pode ler, né, sobre o que é o Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele continua dizendo, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele me ouviu dizer. E Ele vai anunciar a vocês as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e mostrará a vocês. Todas as coisas que meu Pai tem são minhas. Portanto eu vos digo, que Ele tomará do que é meu e vos mostrará. Irmãos, que o Espírito de Jesus, que você aí na sua casa, onde quer que você esteja, você abra espaço dentro do seu interior, dê atenção ao seu interior, dê atenção ao Espírito que testifica no seu espírito. Ouça essa voz, perceba essa iluminação dentro de você, perceba essa clareza dentro de você, perceba essa consciência tomando forma dentro de você. É dentro desse ambiente, irmãos, que o apóstolo Paulo diz assim, Vitor, aprenda a discernir o que é de Deus e o que não é. Aprenda a discernir o que é bom e o que é mal. Aprender com quem? Ele ensinará todas as coisas. Ele vos guiará em toda a verdade. Irmão, ouça a voz do Espírito de Deus dentro de você. Ouça a voz do Espírito Santo. Perceba a voz do Espírito Santo. Porque você tem a vida do Espírito, você tem a unção do Espírito Santo. E porque você tem a unção do Espírito Santo, Ele disse, Ele garantiu, Jesus garantiu, que Ele ensinará a mim e a você todas as coisas. Mas pode reparar, quando alguma coisa acontece, nós queremos perguntar a alguém. Quando algo acontece, quando algo sai do eixo, a gente quer perguntar para alguém. A gente quer ir no outro, a gente quer ir no líder, a gente quer ir no pastor, a gente quer... E o Espírito Santo está dizendo assim, ei, eu quero ensinar você todas as coisas. Pergunte para mim, fala comigo, ouça a minha voz dentro de você. Vitor, ouça a minha voz dentro de você, eu estou falando dentro de você. Você pode perceber a minha voz. E por último, irmãos, no versículo 22 do capítulo 16. Agora, portanto, vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem poderá tirar. Naquele dia me perguntareis na verdade. Na verdade, eu vos digo,
tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Verso 24. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Verso 25. Essas coisas eu vos tenho dito por provérbios, mas virá a hora. Irmãos, que hora é essa? É quando o Espírito vem, é disso que o contexto está falando. Virá a hora. Naquele dia Jesus disse virá, hoje nós podemos dizer já veio. A hora já veio. Hora do que, Jesus? A hora em que eu não falarei mais por provérbios. A hora em que eu não falarei mais por parábolas, mas abertamente falarei com vocês a respeito das coisas do meu Pai. Que agora não é mais só meu, agora é nosso, Vitor. Naquele dia pedireis em meu nome. E eu não vou... Olha Jesus, gente, olha aqui, Jesus dizendo, e eu não vou precisar orar por vocês ao meu Pai. Porque o meu Pai, que agora é nosso, ama vocês também. Ele ama vocês, eu nem preciso rogar por vocês diante do meu Pai, porque o meu Pai ama vocês, Ele vai cuidar, Ele vai guardar, Ele vai servir vocês, irmãos. Jesus quem está dizendo, eu vim do Pai e vim ao mundo, outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Ele vier, Ele que sabe de todas as coisas, quando Ele vier, Ele tem um desejo de nos ensinar todas as coisas. Ele tem o desejo de nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo tem o desejo de nos guiar e nos levar, de nos incentivar em toda a verdade. E nós sabemos que a verdade é o próprio Jesus. Por isso, irmãos, ouça isso que eu vou dizer para você. Diante de qualquer situação, diante de qualquer momento, diante de qualquer que seja a hora, existe um Espírito dentro de mim, de você. E esse Espírito, Ele sabe todas as coisas. E Ele tem o desejo de nos guiar em toda a verdade. Jesus disse, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, não dará o Espírito Santo a quem pedir. Obviamente que esse Espírito Santo que o Pai dá, não, às vezes a gente limita a nossa consciência, achar que eu vou pedir o Espírito Santo, vai vir, aí ele vai entrar em mim, eu vou tremer, eu vou chorar, tem que ter uma coisa sobrenatural em minha volta. Não, irmãos, nós não vivemos por isso, nós vivemos pela fé. Por isso, aonde quer que você esteja, independente de quem você é, agora você pode dizer, Pai, eu creio em Jesus. E Ele disse que você me dá o Espírito Santo, por isso agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, de modo que a partir de hoje não viverei mais numa escuridão interior, mas o Espírito Santo Ele ilumina agora a minha consciência de uma forma que eu não vou andar mais pela mentira, porque Ele me guiará em toda a verdade. Eu não vou andar mais na mentira da vida, na mentira sobre Deus, na mentira sobre quem Deus é, ou sobre o Deus que inventamos. Eu vou viver agora a verdade, porque o Espírito Santo ilumina agora o meu espírito, a minha consciência, e eu vou andar nessa verdade, eu vou perseguir essa verdade, eu não vou mais andar errante, eu não vou mais andar de maneira torta, eu não vou mais andar de maneira insegura, eu vou andar seguro, porque o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Eu vou andar seguro, porque o Espírito Santo ilumina o meu caminho. Eu vou andar seguro, porque a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Espírito Santo é quem conduz todos os nascidos de Deus. Eu vou andar seguro, porque é Ele quem me guia em toda a verdade. Irmãos, que eu e você possamos perceber essa voz interior que nos guia, que fala comigo, que fala com você, que ilumina o nosso coração para que possamos conhecer as insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Meu mais profundo desejo com essa mensagem é que você dê espaço à sua consciência no seu interior para ouvir essa voz dentro de você. Ouça a voz do Espírito dentro de você, irmãos.
Ah, Vitor, você está dizendo então que nós podemos viver sozinho, que eu não preciso de ninguém? Não, não é isso. Não é isso, porque o Espírito Santo que está em você, está em mim, ele faz em você e ensina a mim, ele faz em mim e ensina a você. Nós, irmãos, nós somos um corpo, nós codependemos uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. De modo que a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo contou para a gente o seguinte: se um sofre, todos sofrem. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros, mas nós não podemos terceirizar a nossa consciência. Eu espero que isso esteja ficando tão claro dentro de você. Você não pode terceirizar a sua consciência ao pastor, a mim, ao seu amigo, ao X, ao Y. Não terceirize isso, irmãos. Você tem uma consciência, você tem um Espírito de Deus morando no seu espírito. Ouça Ele. Ele quer ensinar você. Sabe essas confusões que tem na sua cabeça, sobre, você lê lá, Deus, mas por que você amaldiçoou Esaú e abençoou Jacó? Que coisa esquisita. Deus, mas por que aconteceu isso aqui com Moisés? Por que aconteceu isso aqui com Elias? Né? E por que dilúvio? Aí fica um monte de confusão na cabeça. Aí você quer ficar indo e querendo achar pergunta e resposta no outro. Olha para dentro de você e pergunta: Espírito Santo, ilumina a minha consciência. Fala comigo, eu quero entender. Coloca a vida aqui dentro de mim agora. Coloca a vida naquilo que eu vejo na Escritura. Coloca a vida naquilo que eu vejo da vida. Coloca a vida naquilo que eu vejo no próximo. Deixe o Espírito Santo incentivar a sua consciência, iluminar você e o seu caminho. Irmãos, Jesus pagou muito caro para nós termos acesso direto ao Pai, ao Espírito, à vida de Deus. Para que a gente venda a nossa consciência, a nossa espiritualidade ao outro. Fixe em Jesus. Se fixe no Espírito da graça de Deus. Que a paz no seu coração seja algo compreensível. Sabe aquele negócio assim? Eu sei que o Espírito Santo falou comigo, Ele tem iluminado o meu coração, Ele tem me revelado Jesus, Ele tem me guiado na verdade. De modo que depois de ser iluminado, eu nunca mais vou retroceder no caminho, mas vou prosseguir dia após dia, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados dia a dia segundo a sua imagem, que é o Espírito. O Espírito Santo começa a nos incentivar e começa a iluminar o nosso coração, nossa consciência, nos ensinar Jesus em Jesus, de Jesus, e Ele só sabe falar de Jesus, Ele aponta Jesus, Ele testemunha Jesus, Ele fala de Jesus, e quando alguém é curado é porque o Espírito Santo contou que Jesus levou a enfermidade, e quando alguém é liberto é porque o Espírito Santo manifestou mais uma vez o que Jesus fez na cruz, e Ele conta de Jesus para você, e Ele fala o tanto que Jesus é manso, e Ele conta para você, na hora que alguém te fecha no carro, Ele fala, Jesus é doce, né? A hora que alguém faz uma coisa contra você, dá um tapa no seu rosto, Ele fala para você assim, Jesus deu a outra face, e aí Ele começa a te revelar Jesus de uma forma que você começa a olhar para a vida, irmãos, com a mesma consciência e vida que Jesus olha. E aí você não faz para o outro o que o outro merece que você faça, mas você faz para o outro o que Jesus faria para o outro, porque o Espírito Santo iluminou isso dentro de você. É uma vida no Espírito, porque o Espírito sabe, e Ele quer ensinar a mim e a você toda a verdade. Meu desejo e minha oração por você é que, de alguma maneira, de alguma forma, você se abra a essa verdade do Espírito que quer falar com você. Ouça a voz de Deus dentro do seu espírito, testificando a respeito de quem Jesus é, do que Jesus fez, e lembrando você das palavras de Jesus. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem nos enviou o Espírito Santo e iluminou a nossa consciência. E agora, Pai, nós podemos viver a vida do Filho de Deus, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Obrigado, Pai.
porque ninguém precisa nos ensinar como se não soubéssemos. A verdade é que a sensação que temos é que lamparinas, lanternas são acesas dentro de nós, de modo que quando nós ouvimos algo, a sensação que dá é como se já estivesse dentro de cada um de nós, porque na verdade está. Tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. Todas as coisas, não há nada que nos falte. Por isso tudo que de novo conhecemos, a verdade é que já tínhamos e foi iluminado. Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Nós celebramos você. Muito obrigado. Sabe, irmãos, talvez você está aí na sua casa e você olha para mim e fala: Victor, eu não sei nem se eu tenho o Espírito Santo, eu não sei como que é esse negócio. E talvez o assunto Espírito Santo sempre te confundiu muito. Você não sabe o que é, o que não é, enfim, se é um poder, enfim. Eu acabei de mostrar para você, irmãos, o que o Espírito Santo faz. Ele nos mostra que o Jesus está no Pai, nós estamos em Jesus, ou seja, estamos no Pai, o Pai está em nós. Ele nos mostra que Jesus é suficiente, Ele testemunha a respeito do que Jesus fez. Ele nos mostra que podemos andar na verdade, que Ele nos ensinará a andar na verdade. Ele conta para a gente que o Pai nos ama. É Ele quem testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E ao mesmo tempo que Ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, Ele também testifica no meu espírito que você é meu irmão. Ele não só conta para mim que Deus é meu Pai, Ele conta para mim que você é meu irmão. E por ser meu irmão e sermos filhos do mesmo Pai, nós viveremos a vida dos irmãos, dos filhos de Deus. Uma vida de amor. É isso que Ele faz. Por isso, se você está na sua casa agora e você fala: eu quero o Espírito Santo, eu quero Ele na minha vida, é só você dizer: Pai, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Não precisa de mais do que isso. Não vai além do que isso. É simples assim: Pai, eu preciso do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo e obrigado, porque agora você já me deu o Espírito Santo. E o que esse Espírito vai produzir na sua vida é o que eu acabei de dizer. Uma consciência interior, uma voz no seu interior. Ele faz com que a mente de Cristo tenha vida dentro de nós, a fim de que possamos viver a vida do Filho de Deus. 1 João capítulo 4 diz que nisto manifesta o amor de Deus por nós, tendo Ele enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, a fim de que possamos viver por meio dele. Irmãos, é esse Espírito que leva a mim e a você a vivermos por meio de Jesus. Obrigado, Jesus, muito obrigado por esse meu irmão e essa irmã que acabou de declarar: eu quero o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque a vida dele e dela nunca mais será a mesma. Nós temos certeza absoluta de que a partir de hoje essa consciência iluminada leva todo o medo embora, todo o sentimento de orfandade embora. E a partir de hoje essa pessoa, ela entrou dentro desse caminho de processo, essa estrada de conhecimento, de iluminação do amor de Deus por ela. Nós te agradecemos, Pai, e te celebramos. Em nome de Jesus. Amém. Toda a cruz
Obrigado, Jesus, muito obrigado. Que nós estamos vestidos de você, inseridos e para sempre. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu pensei ali agora. A verdade é que nós precisamos uns dos outros e não dependemos uns dos outros. Essa é a verdade. Você não depende de mim para aprender sobre Deus. Você não depende do Felipe para cantar para Deus. Você não depende de um prédio para ser igreja. O Espírito Santo é que faz isso em nosso meio. Mas ao mesmo tempo nós nos precisamos. Nós nos precisamos de uma maneira tão bonita e tão linda, que só o Espírito Santo pode fazer também. De maneira tão saudável e tão maravilhosa. Que essa seja uma semana maravilhosa, cheia de vida na sua vida. Irmão, que você fixe seus olhos em Jesus. Independente da notícia, independente da política, independente do... Irmão, olha Jesus. Perceba Jesus. Você vai perceber que todo o resto vai perder o brilho. Que você perceba Jesus, veja Jesus e seja para o outro, quem está aí na sua casa, junto com você, isso que você está vendo e experimentando de Jesus. Uma ótima semana, nós amamos você.